Estamos aqui eu, Josiane e a minha colega Magna, vamos apresentar o trabalho de conclusão de curso, cujo tema é alfabetização e letramento na prática pedagógica. O tema escolhido sobre alfabetização e letramento se dá devido à observação que tivemos durante a nossa trajetória e percebemos as dificuldades que os professores enfrentam em alfabetizar alguns alunos dos anos iniciais, pois sabemos que essa prática é muito importante na vida das crianças e pretendemos abordar a questão de alfabetização, do letramento, do alfabetizar letrando e suas definições, seus significados na prática pedagógica, sobre as dificuldades da compreensão da leitura em relação à escrita e buscar compreender de formas mais adequadas para uma ação pedagógica mais eficaz e que seja capaz de articular a alfabetização e o letramento para a aquisição e o uso da escrita no contexto escolar social. E estudar as hipóteses de aquisição, de alfabetização e letramento como um processo de construção e conhecimento, levando em conta os aspectos cognitivos ou a construtivista, por meios pelos quais as crianças figuram-se como sujeito ativo da sua própria aprendizagem. Conhecer e refletir sobre a alfabetização e letramento no sentido que o domínio da língua escrita e o seu uso na prática social é uma condição vital para a vida do sujeito na sociedade letrada. Este tema foi escolhido, pois, na primeira etapa da educação infantil, onde acontecerá o primeiro encontro da criança com as letras, onde se inicializar a alfabetização e o letramento. É através desses pequenos estímulos que as crianças começarão a desenvolver as suas habilidades como ser social. Os métodos classificados de alfabetização são divididos em sintéticos e analíticos. Os primeiros métodos utilizados no ensino da escrita foram os sintéticos. Vários deles permanecem até os dias atuais, baseados em um pressuposto central, o de que a compreensão do sistema de escrita se faz sintetizando e juntando unidades menores, que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua representação escrita, ou seja, a análise fonológica método. Essas unidades de análise podem ser denominadas decodificação ou decifração. Os métodos analíticos partem de um todo para as partes e procuram romper radicalmente com o princípio das palavrações. Está presente nesse movimento metodológico a defesa do trabalho com sentido na alfabetização, enfatizando o reconhecimento global como estratégia inicial para que os aprendizes realizem posteriormente um processo de análise da unidade menores da língua. Sabe-se que a educação é um processo amplo e complexo que abrange diversos sujeitos em diferentes modalidades de aprendizagem, que distingue e personaliza esse jeito de aprender. A aprendizagem é um processo contínuo de construção e superação do não aprender temporário, tentando evoluir de um quadro mais simples e menos consistente para elaborações superiores. Essa construção de conhecimento implica numa inter-relação entre sujeito para que um espaço de confiança juntos possam recriar um conhecimento. Para que haja aprendizagem, o vínculo professor e aluno precisa estar fortalecidos. Primeiramente, o aluno deve alçar o seu professor em um lugar de admiração, de modo ideal, com identificação e fascínio pela relação pedagógica.
O professor deve tratar o aluno com respeito de todas as suas certezas, sem ostentar sua posição de dono da verdade. Numa relação horizontal, construírem um processo de trocas de desejos de aprendizagem. De acordo com Fernandes, não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar. Desta forma, a aprendizagem envolve inúmeras características, sendo necessária uma identificação e uma relação prazerosa, tanto com o conhecimento como também com o educador, num processo dinâmico, ativo e contínuo, pois aprendemos desde o nascimento até a morte. O aprender envolve diferentes aspectos, competências e habilidades múltiplas, e também um processo pessoal, de forma que cada um aprende e deve buscar seu ato aperfeiçoamento, sendo também gradativo e ascendente, pois em nossa trajetória vimos incorporando novas experiências e novos saberes, de maneira a ajustar estes conhecimentos com os que já possuímos. O aprendizado de um sujeito é uma tarefa em constante modificação. Seu conceito já sofreu diversas alterações de acordo com as suas experiências. Este trabalho estabelece um diálogo efetivo entre as questões cruciais para o ensino da língua portuguesa, sistematizar as capacidades mais relevantes no processo de alfabetização e letramento a serem atingidas pelas crianças. Para que o aluno possa aprender a escrever, é preciso, primeiramente, que ele seja alfabetizado. Entretanto, destaca-se, mais uma vez, que a alfabetização e o letramento se articulam, pois necessitamos criar métodos de alfabetizar letrando, ou seja, conhecer, identificar letras, formar palavras, de um jeito que a criança possa captar tudo isso que a gente tem para ensinar para ela. O professor também tem que propor, e muitas vezes, a criança a ler livros, e lendo livros ela vai ver imagens e identificará também essas imagens como um método de aprendizagem. Vão estar criando a sua própria leitura neste mundo e sendo também alfabetizadas, identificadas em uma alfabetização cultural, letrada em diferentes contextos textuais. Este trabalho aborda ainda a origem do termo letramento como complemento à alfabetização, de forma a valorizar o cotidiano social no qual o sujeito está inserindo. Abordemos como fundamental a atuação comprometida do professor no reconhecimento dos saberes prévios dos sujeitos envolvidos, para atribuir significado e construir autonomia no processo de ensino-aprendizagem. Alfabetizar também é um processo político que promove a cidadania, a autonomia, quando for praticada com lucidez, pois oferece condições aos educandos de construir sua bagagem de conhecimento num contexto mais amplo, sendo esse refletindo e aprendendo pela complexidade das interações múltiplas que os ambientes, as pessoas e os objetos implicam. Concluímos neste trabalho que, se a criança tiver um bom ensino nos anos iniciais, ela não terá dificuldades nas séries seguintes, pois é na fase introdutória que a criança despertará a sua capacidade de assimilação de imagem e seus nomes, de cores, de números. Assim também, os professores podem apresentar outras formas de aprendizagem, como nos jogos, nas brincadeiras, com teatros, leituras. Temos tantas formas de ensinar as crianças
assim, analisar este trabalho no espaço de que, como futuras pedagogas, possamos fazer um bom trabalho na questão de alfabetização e letramento. E queremos aqui agradecer, né, a todos vocês pela a oportunidade de apresentar esse trabalho, né, de concluirmos este curso e de termos estudado aqui na ENEAC. Foi muito bom a experiência que nós vivemos assim, no decorrer do que nós apresentamos os módulos aqui, né, e fica aqui o nosso imenso agradecimento.